Um bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma reflexão com Emmanuel. Esta reflexão, a primeira do ano de 2025. Desejo um ótimo ano para todos e que tenhamos muitas reflexões com Emmanuel esse ano ainda, né? Que se inicia. E esse ano, provavelmente, esse livro acaba, mas vamos escolher um novo livro para a gente continuar com as nossas reflexões. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós, que a paz de Jesus esteja presente aqui, iluminando o nosso encontro, iluminando esse ano que se inicia, iluminando as nossas reflexões, que sejam momentos muito proveitosos aqui para o nosso espírito. Desejo a vocês um ótimo ano, um ano muito abençoado. Hoje, Emmanuel escolhe aqui o capítulo de número 149. Essa é a reflexão que, como o André trouxe, vai abrir o nosso ano aqui de 2025, que é o ano, né, do fim desse livro, que muitas reflexões trouxe ao nosso coração. É um livro que tem aqui um lugar especial no nosso coração. E o tema é propriedade. E o versículo que Emmanuel escolhe para embasar esse tema aqui de hoje, de propriedade, é do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 19, é o versículo 22. E esse é o momento onde um jovem pergunta a Jesus, né, o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Esse é o contexto desse versículo. Então, ele pergunta para Jesus e, ao terminar essa conversa, o fim do versículo é assim, o versículo 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mas vamos ver agora com o André o que Emmanuel vai falar a respeito desse versículo e trazer de reflexão para nós a respeito desse momento, né, de conversa entre esse jovem muito dotado de propriedades, perguntando a Jesus como ele poderia alcançar a vida eterna. Hoje o Emmanuel vai ilustrar aqui um pouquinho isso para nós, não é mesmo, André? Exatamente. E eu queria só colocar que nessa passagem é muito interessante porque ele pergunta para Jesus, e aí Jesus diz para ele, né, a respeito dos mandamentos, né? E ele fala assim, não, mas isso aí eu já faço tudo, isso aí tudo eu faço. Só que Jesus sabia onde era o ponto fraco dele, o que estava segurando ele. E aí Jesus diz, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, e aí você pega esse dinheiro e passa para os pobres, e aí você me segue. E aí o jovem ficou muito triste, né? Porque ele não queria se desfazer daquela posição que ele estava, de tudo aquilo que ele tinha. Ele não queria abrir mão daquilo. Mas a reflexão de Emmanuel, que Emmanuel traz para nós aqui, é o seguinte: Emmanuel diz que a maioria de nós não sabe possuir. Ou seja, Emmanuel está dizendo que a gente não sabe ter as coisas, né? Que nós não aprendemos o valor real das coisas, de tudo aquilo que possuímos, que nós damos muito valor às coisas materiais. E aí Emmanuel, ele traz até o exemplo daquela fábula da formiga e da cigarra, né? Que a formiga ali, em todo o seu período, né, naquela estação do ano, a formiga foi juntando comida, juntando alimento, e a cigarra ficou cantando. E aí, de repente, chega o inverno, né, onde não tem mais alimento, e a cigarra então pede para a formiga um pouco de alimento, e a formiga fala: Mas o que você fez? E aí a cigarra diz assim para ela: Eu cantei. E aí a formiga, de maneira muito irônica, diz assim: Então agora você dança, né? E aí Emmanuel fala assim para nós que não é para a gente tomar
não é para a gente esquecer, abandonar essa atitude, né, da formiga, porque a formiga ela foi previdente, né? Ela estava prevendo o que ia acontecer, então ela se preparou para aquilo. Mas que também a gente não assuma esse papel da cigarra que é de descuido, né? De desleixo. Então tem um meio termo aí, tem um ponto que a gente precisa se preparar para poder passar por esse inverno, né? Porque aqui a gente pode fazer a semelhança o seguinte: nós estamos aqui encarnados, nos preparando nessa estação para desencarnar, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é apenas uma estação. Então, nós estamos, assim como a formiga e a cigarra, nos preparando para quando o inverno vier. E aí, quando ele chegar, o que que nós vamos ter para poder entregar, né? E Emmanuel diz assim, que nós precisamos aprender que as conquistas que nós conseguimos na Terra, elas precisam servir de degraus para a gente alcançar a elevação da alma. Então, tudo que a gente consegue aqui, a gente tem que colocar a serviço de um melhoramento, do nosso melhoramento e de auxiliar aqueles que estão à nossa volta também, né? Porque nós não podemos esquecer daqueles que estão perto de nós. Se temos a oportunidade de auxiliar essas pessoas, é do nosso dever que isso nós façamos, né? Porque lembramos que é dito para nós no livro dos Espíritos que não basta a nós não fazermos o mal. É necessário fazer o bem. Então, se temos as condições de fazer o bem, temos que fazer. E aí, essa reflexão de hoje a respeito da propriedade, né, tem uma frase que é muito famosa que diz assim, que é ter sem que o ter nos tenha. O que isso está querendo dizer? Que somos nós os donos das propriedades, daquilo que conquistamos, e não aquilo, né, que é material ser dono de nós. Então a gente deixar de fazer determinadas coisas porque como se fosse um tio Patinhas, né? Aquilo, o tio Patinhas só vai acumulando aquele monte de dinheiro e vai guardando, e ele é escravo daquele tesouro dele, né? Lembrando a frase de Jesus, né? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o vosso coração. Então, aonde você dá mais valor, aonde você não quer abrir mão, ali você está. E quando a gente não abre mão dessas coisas materiais, como é que nós vamos seguir para o mundo espiritual? Por isso é que nós temos casos, né, de casa mal assombrada, carro mal assombrado, fazenda mal assombrada, porque os donos dali não querem abrir mão daquilo. Acham que ainda estão ali. E aí eles ficam presos àquilo. E aí, na história de hoje, eu queria trazer a respeito da propriedade, que é o seguinte, que o valor das coisas está aonde a gente coloca. Então, eu queria trazer um exemplo aqui, o seguinte, se a gente pegar R$100, R$100 no Brasil vale R$100. Só que R$100 na Europa vale R$16, né? Porque vale 16 euros, porque o preço que é, a gente faz essa conversão. Então, se a gente pensar o valor que as coisas materiais têm na Terra, no mundo espiritual, não vale nada. Não vale nada, desvaloriza muito as coisas materiais. Então, nós precisamos possuir, buscar ter a propriedade de tudo aquilo que tem o mesmo valor, sempre, que não desvaloriza. Então, o amor, o perdão, a misericórdia, isso tem o mesmo valor em qualquer lugar que estivermos. Então, se a gente desencarnar tendo esses valores, essas propriedades na nossa alma, isso a gente não desvaloriza. Nós não perdemos, nós
agregamos, né? E aí tem um ponto também que eu gostaria de colocar, que é o seguinte, que é o que é essencial e o que é acessório, né? Porque o essencial é necessário. O acessório é um detalhe, é um enfeite, é um brilho a mais. Então, se a gente fizer aqui uma referência, se a gente pensar assim o seguinte, quando uma criança vai viajar, a mala da criança possui várias coisas que a criança necessita. Só que depois que essa criança cresce, e aí você vai fazer a mesma mala para uma mesma viagem, várias coisas que antes era essencial para a criança, para um bebê, para uma criança não é mais. Então uma criança que não usa bico, que não tem mais mamadeira, não é mais necessário. Então assim acontece conosco. Quando prepararmos a nossa mala para irmos para o mundo espiritual, muitas coisas serão apenas acessório. E aquilo que for essencial é que a gente precisa colocar na bagagem para poder levar. Então, Emmanuel está dizendo exatamente isso. Escolha a propriedade, aquilo que você vai adquirir para quando você passar para o mundo de lá, isso ser essencial. Porque muitos de nós estão levando apenas acessórios, ou não está nem indo, né? Está ficando aqui por causa desses acessórios. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, peguei o trecho final, que Emmanuel resume a nossa reflexão de hoje, né, como uma conclusão sobre tudo isso que você trouxe aqui para nós, nesses tantos ensinamentos, e ele fala assim, ó, essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então, se nós entendermos essa reflexão que Emmanuel trouxe, que André acabou de partilhar para nós, né? Toda essa ideia, todo esse pensamento e explicação que Emmanuel traz para nós a respeito desse versículo, de uma forma muito esclarecedora, de uma forma fácil de entender, ele usou até essa fábula mesmo da formiga e da cigarra, quem nunca ouviu, não é mesmo? E eu acho que Emmanuel foi muito ponderado ao trazer esse exemplo, porque nós devemos ser como a formiga, porque a formiga ela encontra ali uma harmonia, uma ponderação entre se dedicar ao material e também pensando no futuro, porque nós não devemos ser descuidados, como Emmanuel bem frisa, né, nessa reflexão aqui hoje, como a cigarra foi, né, pensar, não, vou deixar que Deus toma conta de tudo, vou ficar aqui paradinho. Esse já é um descuido, né, já é ser descuidado. Mas a formiga, mais uma vez, a natureza trazendo um grande exemplo aqui para nós, né, que é desse Ô, equilíbrio. Duda, e só teve um ponto que a formiga pecou aqui, que foi não ser caridosa e julgar o outro. Porque ela julgou a cigarra, ela poderia ajudar a cigarra, né? Sim, Ela poderia oferecer o alimento, a cigarra ia entender que da próxima vez ela fala, eu não posso ficar descuidada desse ponto, né? Porque lembrando que a cigarra estava cantando, né? Então, tem diversas interpretações dessa fábula que diz, enquanto a formiga estava num trabalho pesado, a cigarra também trabalhava cantando. E o que ela cantava tirava muito do peso do trabalho que a formiga fazia, né? Porque a música, o som, a arte tem o seu valor. Mas só que nós temos que fazer essa ponderação, né? Por mais que tenha o valor, precisamos ser previdentes, precisamos nos precaver, né? exatamente. Então, essa é uma reflexão que a gente pode trazer e encaixando, como o André trouxe aqui, essa parte.
onde Emmanuel cita aqui, ó, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Ou seja, se a formiga usasse, porque nada mais é que uma conquista material dela, porque ela adquiriu alimento, né? Ela teve suprimento para passar todo o inverno. Isso é a conquista material das formigas, assim como também acumulamos nosso dinheiro do mês para passarmos o mês, para termos nossa reserva. Então, dessa forma, a formiga, como o André bem trouxe, ela não seguiu essa fala que Emmanuel falou, ela não usou esse ganho material, essa conquista terrestre para se elevar, porque seria como o André trouxe, era uma grande oportunidade de viver o Evangelho, era uma grande oportunidade de viver a caridade, né? Trazendo esse amparo ali para a cigarra. E ela estaria usando muito bem esse recurso material que ela tinha, né, a oferecer. E como o André falou, a cigarra entenderia a lição de uma forma muito amorosa também. Então, é uma grande história, um grande ensinamento para nós, né? São muitas as reflexões, como o André trouxe, mas que nós pensemos. O André trouxe essa frase, né, de que a gente não permita que os nossos bens sejam donos de nós, né, mas que nós sejamos os donos, proprietários dos nossos bens. Isso acho que muito encaixa aqui com uma conclusão da nossa reflexão aqui de hoje. Desta forma, seguindo como Emmanuel fala, dando o valor que o valor merece, né? Nós não iremos sofrer. Nós não viveremos como esse jovem. Isso não vai ser a barreira que vai nos impedir de aproximar de Jesus. Jamais. Ela é algo que faz com que nós aproximemos mais de Jesus, porque se nós temos algum bem material, temos um carro, podemos oferecer uma carona. Se temos um quarto, poderemos abrigar alguém, algum conhecido, oferecer ali uma cama quente, um almoço, uma estadia na nossa casa, por exemplo. São formas de usar os nossos bens terrenos em benefício de nos aproximar de Jesus. Então, se não dermos o valor desnecessário ao bem, nós não pecaremos pelo fato de deixarmos esses bens, afastarmos nós desse convívio espiritual, dessa elevação espiritual. Usaremos muito bem cada uma das conquistas que, por permissão divina, por mérito nosso, que Jesus permitiu, que Deus permitiu que nós tenhamos, né? Nós devemos sempre lembrar que se nós temos, também é permissão de Deus. E também cabe a nós continuarmos fazendo a manutenção desses bens com o aconselhamento que Deus nos deu, né? De repartir, de amparar, de não dar o valor, né? Não deixar que o nosso Senhor seja os nossos bens materiais, como já falamos aqui em outras reflexões. Mas a reflexão de hoje é muito bonita, é muito esclarecedora, né? Como a nossa primeira do ano, né? Nesse momento onde a gente coloca aqui a pensar quais são os nossos objetivos, as nossas metas do ano. Vale repensar aqui, né, como um conselho do Emmanuel, pensar, será que nós estamos usando os nossos bens terrestres nossos bens terrenos para nos afastar como barreira de Jesus? O que nos tem impedido de aproximar mais de Jesus? O que tem nos impedido de viver mais o Evangelho? Então, é uma boa reflexão para esse início de ano, não é mesmo, André? Com certeza, né? Porque Jesus, quando enviou, né, os discípulos para irem no caminho, e ele disse, né, olha, não leva uma segunda túnica, não leva uma outra sandália, aonde vocês chegarem e forem bem recebidos, né, vocês entram naquela casa, se aquela casa aceitar as palavras de Jesus, eles vão te receber. Então, era como se ele estivesse dizendo, olha,
não se preocupem com o essencial. O essencial, Deus nos entrega. Deus nos dá. Agora, o que for acessório, o que for luxo, isso aí vocês não vão ter. Então, era como se Jesus estivesse dando esse conselho para esse jovem rico. Dizendo assim para ele, olha, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. Porque o essencial não vai te faltar. Só que ele não queria apenas o essencial, né? Ele queria mais, ele queria os acessórios. É verdade. Uma boa reflexão, André, uma boa reflexão para pensarmos, né? É realmente algo que nós devemos sempre trabalhar na nossa fé, para trabalharmos a confiança, né? A confiança e a segurança de que o nosso Pai maior, jamais deixará que o necessário nos falte, né? E é o essencial para nós é o necessário, né? E assim como Jesus não deixou faltar aos discípulos, também não faltará nos dias atuais, né? Somos aqui discípulos de Jesus ainda nos tempos atuais, né? Confiar nessa palavra, confiar nesse conselho que o André trouxe aqui, né? De tanto tempo atrás que Jesus aconselhou os discípulos a pensar, né? Que não preocupe com o supérfluo, né? Preocupe, só leve o essencial, que nós possamos iniciar o nosso ano vivendo, acolhendo essas palavras, que elas fiquem aqui realmente fixas no nosso coração para qualquer momento de dificuldade, qualquer momento que nós tenhamos um afastamento, vejamos dificuldades em aproximar de Jesus, que nós lembremos desta reflexão que iniciou o nosso ano, que Emmanuel tanto nos esclareceu aqui hoje. E só para lembrar aqui, Duda, que quando Jesus disse isso, o essencial dependia dos discípulos, porque dependia de como eles entregariam as palavras da Boa Nova, de qual maneira, para que tocasse o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas pudessem acolhê-los. Então, eles precisavam fazer o esforço deles, eles tinham que fazer o trabalho deles, né? Para que depois que ele fizesse, a recompensa viria. Porque se eles só fossem e não fizessem nada, como é que alguém ia aceitar um desconhecido que não se justificasse, não fizesse por onde receber esse amparo, né? Verdade. Uma boa observação, André, porque senão seriam apenas como nesse conto de hoje a cigarra, que não fez e gostaria de receber, né? Não trabalhou ali no essencial, não fez o trabalho como a formiga fez, né? De garantir o necessário, eles também não conseguiriam. E como o André bem deixou claro aqui, né? O essencial naquela época Jesus pediu é que eles se falassem da Boa Nova, todos saberiam, né, pelas palavras dele, pelas atitudes, que se tratavam de pessoas que verdadeiramente viviam o Evangelho, né, pelo exemplo. Então, isso, realmente, o nosso trabalho, tanto material, ele deve seguir, mas o nosso trabalho espiritual é o que mais nos sustenta nessas atividades que são essenciais. Nisso que se trata, o essencial da nossa vida, o necessário, ele está diretamente ligado ao nosso trabalho, não só material, mas principalmente aquele trabalho que nós nos propomos a fazer no plano para o plano espiritual, né, em benefício nosso, do nosso aprimoramento espiritual e daqueles que estão à nossa volta. E só uma coisa aqui, Duda, que me veio aqui também, esse exemplo dos discípulos é o seguinte: os palestrantes espíritas, todos eles têm o seu trabalho material. Então, eles não recebem para poder fazer palestra. E aí, quando tem um congresso e as pessoas querem assistir às palestras desses palestrantes, as pessoas adquirem um ingresso. Então, esse ingresso proporciona que esses palestrantes saem dos seus estados, das suas cidades, vão até aquele congresso, eles recebem a estadia e falam ali as palavras de Jesus. Então, é basicamente esse processo de que
Cada um estuda, faz o seu papel, trabalha na sua casa espírita, faz as suas palestras, mas quando tem um congresso que é para poder atrair mais pessoas, disseminar a boa nova para mais pessoas, o amparo vem. Então, as pessoas, elas gostam, aceitam aquela causa, contribuem e tudo isso consegue acontecer. Então, é um exemplo para nós de como que isso acontece atualmente. Exatamente, é uma boa comparação, né? Uma boa analogia com esse momento que era vivenciado pelos discípulos e como ele é vivenciado nos tempos atuais. É um bom exemplo disso, um bom exemplo, né, de aplicação das nossas conquistas terrenas, uma boa aplicação ali do nosso dinheiro para tudo em prol de um bem maior, né? Quantas vidas são tocadas, quantas vidas são transformadas a partir dessas palestras, né? Até quem não está lá adquirindo o ingresso, quanto nós nos beneficiamos acompanhando aqui, né, por essa rede, né, pelo YouTube, quantas palestras nós temos a oportunidade de ouvir, porque esses congressos, esses momentos acontecem, né? Quantos de nós, né, já nos emocionamos, já tiramos tantas lições de vida, tivemos tantas respostas respondidas por meio, né, desses palestrantes espíritas que estão ali compartilhando um momento como esse. Realmente é um grande exemplo. Então, podemos encerrar nossa reflexão aqui de hoje, André? Com essas palavras, nós encerramos a nossa reflexão aqui de hoje. Emmanuel tanto nos esclareceu, que essas palavras continuem vivas durante todo o nosso ano, e eu convido vocês para refletirmos o próximo capítulo, que é o de número 150, que se chama Aguilhões. Jesus fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa fala de Jesus está em Atos, capítulo 9, versículo 5. Então, desejo a vocês um ano muito abençoado, que Jesus esteja presente em cada dia, cada minuto da vida de vocês. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo ano para todos e que assim seja.